quiser se sentar ali no banco, fique à vontade, tá? Feliz sábado mais uma vez, minha querida igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aqui presentes. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez para falarmos da palavra de Deus e ver o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã de sábado, né? Eu acordei essa madrugada sem sono e trabalhei numa mensagem de 1h pouco até mais ou menos 5 horas da manhã. Só que quando eu cheguei aqui, Deus já pediu para me falar outra coisa, né? Então, que seja feita a vontade dele, porque essa obra é dele, somos apenas colaboradores, né? Antes de nós fazermos uma oração, eu vou falar aqui uma parte de uma citação bíblica que eu gostaria que vocês completassem. A palavra de Deus, ela diz assim: guarda o que tu tens, para que ninguém... Vamos de novo. Guarde o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em que livro está escrito essa frase, meus queridos irmãos? Apocalipse. A coroa é nossa, mas ela pode ser tomada, né? Essa semana o Ney Robson viu o vídeo do Rodrigo Silva falando sobre a morte do cristianismo. As pessoas, quando postam alguns vídeos na internet, elas procuram colocar algumas frases marcantes, né? Porque acho que só assim consegue chamar a atenção, porque num local onde tem tantas variedades, né? Realmente, para atrair a atenção das pessoas, tem que ser uma mensagem impactante. Quando eu li aquilo ali, eu falei, poxa, como pode ser isso, né? Cristianismo morrer? Mas quando nós olhamos a situação da Europa, a situação dos Estados Unidos, e quando nós olhamos um pouquinho da nossa igreja, será que isso é possível ou não? Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Ontem, irmãos, quando eu estou trabalhando, agora eu estou procurando assistir alguns vídeos no YouTube, né? Eu assisti 2 sermões que falaram muito ao meu coração, falando sobre santificação, do pastor Dilson Bezerra, e um outro do Gabriel Estevão, uma live de cerca de quase 4 horas. Por esse motivo eu estou falando isso para vocês, irmãos. A falta de reverência na casa de Deus, a forma como nos comportamos, a forma como nos agimos. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Eu pensei até em trazer um recorte para passar aqui hoje, mas eu falei, não há necessidade. Irmãos, guarde o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa da vida. Hoje é o sábado do Senhor, essa igreja deveria estar florida, deveria estar lotada. E aí a gente deve se fazer essa pergunta, como só tem adventistas aqui, né? Aonde estamos falhando? Aonde nós estamos errando? É triste ver a descrição que Deus faz sobre a sua igreja no livro do Apocalipse. Mas parece que tudo aquilo que foi falado em relação a nós, parece que não nos toca de alguma forma, parece que estamos indiferentes em relação a isso. Porque quando Deus fala que estamos a ponto de vomitar da nossa boca, Ele não está falando das pessoas que estão lá fora, Ele está mandando uma mensagem direta para nós. Quando Ele fala que a metade da igreja está dormindo, né, em relação à parábola das 10 virgens, e Ele fala que a porta vai se fechar e a metade vai ficar do lado de fora, eu falo, Senhor, será que eu sou um desses? Irmãos, com todo respeito, eu não estou preocupado com a vida de vocês, não. Primeiro eu estou preocupado com a minha e como a minha história vai terminar. Depois sim, com a de vocês. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não é indiferença, mas o que vale primeiro é como a minha história vai terminar. Será que eu estou pagando preço para que a minha coroa não seja roubada? Irmãos, todos nós aqui temos um bom tempo de igreja, tirando aqui a Marileide, a Dona Ineida, né? E a palavra de Deus, ela fala algo muito interessante. Os últimos
serão os primeiros, e os primeiros serão o quê? Eu gostaria de ouvir de vocês o que isso quer dizer no campo espiritual. Está dizendo que os últimos serão os primeiros. Aqueles que estiverem adentrando na casa de Deus por último serão os primeiros. E os primeiros que adentraram aqui há muito tempo serão os últimos, se conseguirem entrar. Por que disso, irmãos? Alguém poderia me ajudar? Porque muitos dos que estão aqui não vão permanecer, não vai acontecer. Muitos que estão aqui não vão permanecer. Não permanecerão. Né? Não, fraco na fé, né? Eu vou mais além, irmãos. Será que isso não tem a ver com a nossa falta de amor? Perder o primeiro amor? Eu me lembro quando aceitei o Evangelho pela primeira vez. Antes vamos falar com Deus, irmãos. É uma introdução, mas não podemos nem começar sem a gente dirigir a Ele. Santo Deus, amado Criador. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Criador. Tudo que foi planejado foi mudado, Senhor. Senti no meu coração essa madrugada de trabalhar sobre um outro tema. Já tinha um sermão pronto, eu fui para outro, chegou aqui, o Senhor mudou tudo de novo. E louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é o cabeça dessa igreja. Somos apenas, muitas vezes, maus colaboradores, Senhor. Então eu te peço, por favor, fale a Tua igreja. Palavras de vida, palavras de esperança. Porque o que diz no livro de Hebreus, capítulo 10, 25, diz que não deveríamos deixar de congregar. Mas a Tua palavra vai mais além desse verso. Ela diz que quanto mais próximos estivéssemos da volta de Cristo Jesus, nós deveríamos ver a Sua casa, vir à Sua casa para ser admoestados. Para ver como está a nossa situação diante da Tua presença, Senhor. Senhor, fale aos nossos corações. Restaura-nos o primeiro amor, Senhor. Como eu sinto saudade daquele tempo quando eu conheci a Tua mensagem, onde ardia um fogo intenso em meu coração de querer colocar a minha vida em conformidade com a Tua vontade. Não deixe que esse fogo se apague, mas que haja um reavivamento para a honra e para a glória do Senhor. Fale a Tua igreja, Senhor, o que ela precisa ouvir. E que Teu Santo Espírito faça com que essas mensagens fiquem guardadas em nossos corações por toda a eternidade. Abençoa-nos, Senhor. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou pedir para a Marilete colocar ali um slide, só que eu quero pegar só do Espírito Santo. Vem para essa mão, Marilete, tá? Eu vou pedir só para ela colocar um texto que eu queria ler. Eu não trouxe o livro Reavivados, eu sempre leio esse mesmo trecho porque ele fala muito ao meu coração, né? Sobre o Espírito Santo. Está dentro dessa pasta aí, parada de hoje, tá? PowerPoint. Pode ir colocando quando abrir, já vai estar pronto. Isso. Só um trecho, irmãos, para que nós possamos só... Eu já li aqui muitas vezes para os irmãos e eu gostaria só da F5, né? Tá. Queria só ler essa parte aqui, irmãos. Irmãos, o problema da nossa igreja, ele se resume no que Ellen White escreveu nesse livro aqui. Por que a mornidade espiritual na igreja?
Olha só o que ela diz. Porque o povo se acha destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Mas se o Espírito Santo lhe toca o coração, né? Aqui diz, mas quando o poder do Espírito lhe toca o coração, então os sermãos não ficarão sem efeitos. Guiados pelo ensino da palavra de Deus, com a manifestação de seu Espírito, no exercício de sã discrição, os que assistem a nossas reuniões adquirirão preciosa experiência e, voltando ao lar, acham-se preparados para exercer saudável influência. Será que é isso, irmãos, verdadeiramente que está faltando em nosso meio? A falta do Espírito Santo de Deus? Sim ou não? Sim. Olha só, como obter? Qual a solução para esta falta, né? Os pioneiros adventistas sabiam que significava o quê? Lutar com Deus em quem? Irmãos, eu pergunto, como anda a nossa vida de oração? Estamos lutando com Deus em oração? É uma pergunta, não precisam responder. Isso é algo individual. Estamos verdadeiramente dedicando tempo à oração? Por que a oração ela é tão importante no mundo espiritual, Margarete? Oi? Os filhos de profecia diz que é a respiração da alma, né? Irmãos, vocês conseguem viver quantos minutos sem respirar? 3, 4 minutos? Aqueles que são bons, de repente, 5, 6 minutos, né? Os pioneiros, os fundadores desta igreja sabiam o que significava lutar com Deus em oração. Irmãos, o livro Passos para o Regramento Pessoal, que nós estudamos aqui durante um ano, falou que a igreja aprendeu a trabalhar com as suas próprias forças. Por isso que nós vemos tantos programas, tantas atividades na igreja. E a palavra de Deus ela é tão clara, ela é tão simples, que não tem segredo. Eu falei aqui algumas vezes para vocês que Deus ele não divide a sua glória com ninguém, né? Parece que muitas vezes o ser humano ele quer dizer, foi eu que fiz tal coisa. Então Deus ele fala, no mundo espiritual você não pode nada, porque Jesus disse o quê? Sem mim você poderia fazer o quê? Nada. No mundo espiritual nós temos que ser o quê? Totalmente dependente de Deus. O que é totalmente dependente de Deus, Mariana? O que seria isso? Totalmente. Eu comparo como uma criança, né? Recém-nascida, né? Não consegue dar um passo, não consegue buscar alimento, não consegue fazer as coisas mais básicas, né? Será que isso não tem a ver com isso, irmãos? Trazendo no âmbito espiritual, como uma criança recém-nascida, que a gente não consegue dar um passo sem a direção de Deus? Lutar com Deus em oração. Por quê? Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer demonstrar que tudo é por Ele, para Ele e para Ele. Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Agora, uma coisa que foi falada aqui, irmãos. Os pioneiros desta igreja, eles lutavam com Deus em oração e, consequentemente, o que acontecia? Olha aqui. Por que a igreja, os fundadores desta igreja foram vitoriosos? Aqui está a resposta. Eu comecei dizendo aqui, mas quando o poder, aqui, enquanto o povo se acha destituído do Espírito Santo de Deus, aqui está falando o que está faltando. Aqui está falando que os pioneiros, eles tinham esse espírito, por quê? Porque eles lutavam com Deus em oração, e o que acontecia? O Espírito Santo era derramado, e aí a igreja crescia. Nós vimos isso que aconteceu onde? No Pentecoste, na igreja primitiva. Deus ele não muda, ele não tem duas formas dele agir. Aliás, Deus é multiforme, né?
Mas em relação à forma como ele trabalha, irmãos, não tem mistério, é a mesma coisa. Eu fico olhando, irmãos, tanto treinamento, tantas coisas, e o que deveria fazer, o que? Botar a igreja para orar e trabalhar. Não tem mistério. É simples assim. Não é pelo poder de Deus, não é uma guerra espiritual, então vamos orar e vamos para a batalha. Irmãos, se vocês sabem que vocês têm uma prova difícil pela frente, qual seria a prova difícil? O trabalho missionário, né? Minha mãe falou aqui 2 vezes, né? Que a Juscelia convocou a igreja para o trabalho missionário, né? Distribuir folhetos ou alguma coisa do tipo. Ela não falou nada. Mas vai falar, em nome de Jesus. Isso. A Ana me falou que esse sábado não era para me marcar nenhum compromisso que a gente ia sair. Isso aí, né? Semana Mas já depois passada de- nós fomos, mas essa semana Eu falei eu queria que fazer uma não visita certo. também missionária. Tá bom, amém. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Lá fora é uma guerra espiritual. As pessoas, elas estão buscando tantas coisas do mundo que as coisas de Deus perdeu o quê? O brilho. Pelo contrário, há uma rejeição muito forte. Se vocês estão saindo para a peleja e não usar as armas que nós temos, o que nós vamos fazer? Não será em vão? Para que nós possamos ir para lá, distribuir um folheto, e Deus use aquele folheto, nós deveríamos estar o quê? Alicerçados com base de quê? Na oração. Pode falar, mãe. Semana passada eu fui visitar sua tia, né, minha irmã e a outra que estão no Alto Rosário. Foi eu que vocês saíram da Daniela. Sim, A minha irmã, ela é de outra igreja. sim, Assembleia. Ela tinha ido a manhã toda com a liderança da igreja por monte. Para orar. Foi, São, ela não falou que chegou durante. Olha, antes deles saírem para a obra, eles vão para o monte orar, pedir força a Deus em nome de Jesus. Entendeu? E não sabe toda a verdade. Eu já falei do sábado para ela, mas eles querem seguir para Olha, irmãos, experiências nesse sentido é o que nós mais temos aqui, né? Eu já contei aqui às quarta-feira, né? Mas, irmãos, se é uma guerra espiritual, até mesmo os irmãos que estão na igreja, muitos se sentem fracos, sem forças e sem vontade para caminhar. Imagine as pessoas que não têm contato nenhum com Deus. Verdade. Se nós não estivermos alicerçados em poder, a gente pode distribuir 1 milhão de livros aí fora que não vai vir nada. Agora, se a igreja clamar, se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, abençoe o nosso trabalho. Nós estamos aqui porque nós queremos estar em casa, estamos aqui porque o Senhor nos comissionou. E se o Senhor nos comissionou, nós precisamos de poder. Amém. Porque o inimigo está trabalhando lá fora. E se o Senhor não for conosco, será tudo em vão. É melhor a gente nem sair. Eu estou errado ou estou certo, irmãos? Os pioneiros, eles tinham poder porque eles lutavam com Deus em oração. Mais uma pergunta que eu faço: como está a nossa vida de oração? Irmãos, eu já falei aqui uma coisa com base na minha pouca experiência, né? Eu falei: Senhor, durante a semana eu gasto tanto tempo estudando a palavra de Deus, lendo, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E em relação à oração, não está havendo um desequilíbrio? Sim ou não? Há um desequilíbrio, irmãos. A gente tem que tentar equilibrar as coisas. Porque olha só, o que adianta eu ter a Bíblia toda na minha cabeça se eu não tiver poder para obedecê-la? Estou fazendo uma pergunta. O que adianta eu saber, um exemplo, a Bíblia inteira na minha cabeça, se eu não tiver poder para obedecer a mais simples petição que o Senhor Jesus Cristo nos dá? E da onde virá o poder? Através do seu conhecimento, Marileide? Através de quê? Aí uma pergunta que eu faço de novo: como anda a nossa vida de oração? Essa igreja, os fundadores dela,
Eles eram vitoriosos porque o Espírito Santo era derramado em resposta a quê? As orações. Irmãos, o que é lutar em oração? Perseverar até o fim. Eu ouvi uma mensagem essa semana, não sei, tantas coisas que eu estou ouvindo agora, que eu estou procurando trabalhar dirigindo, ouvindo, né? E ele falou uma coisa muito interessante, né? Querendo estudar a palavra de Deus ou não, tem que fazer o quê? Estudar. Querendo orar ou não, eu tenho que fazer o quê? Orar. Só que a nossa vida está tão corrida, falta tempo para tudo. E como achar tempo em meio a essa correria para a oração, né? Imagina que a vida da Marileide na escola deve consumir uma boa parte do dia dela, e tem pessoas que trabalham na rede pública de ensino que ainda traz trabalhos para casa. Como, irmãos, priorizar o que é mais importante? Devemos ir a quem? Se temos um problema, devemos ir a Deus aonde? Em oração. Agora, irmãos, olha só o que diz. Esses, porém, estão se retirando do cenário. Quem estão se retirando do cenário? Os pioneiros. Aí a pergunta que se fala é: quem está surgindo para preencher-lhes o lugar? Fala assim: nós. Chegou a nossa vez. Fala assim, ó: nós, é a minha vez. Senhor, não me deixe deixar cair a peteca. Uma linguagem bem simples. Fátima, é a sua vez. Mariana, é a sua vez. Irmã Eneida, Conceição, Terezinha, Ana, Juscelia, Lúcia, Solange, Marileide, Marcelo, é a nossa vez. Amém. Somos privilegiados em nome de Jesus. E justamente na nossa vez, olha como estão os bancos de nossa igreja. Quarta-feira aqui, graças a Deus, né, a igreja estava mais florida. Mas houve um empenho para que isso acontecesse. Mas só porque era um culto especial que houve esse empenho, ou deveria haver um empenho em todos os cultos? Principalmente neste, que é um culto, onde esse dia foi separado para o nosso Deus. Irmãos, são perguntas que nós temos que fazer, porque olha só, esses estão se retirando do cenário. E quem é que está surgindo para preencher-lhes o lugar? Eu, você, nós, porque juntos somos mais fortes. Agora a Ellen White, ela faz uma pergunta, né? Está convertida a Deus essa geração que surge? Estamos nós atentos quanto à obra que está se desenvolvendo no santuário celestial? Irmãos, o que está acontecendo no santuário celestial que ela está dizendo aqui? Um julgamento. Ontem no pôr do sol lá em casa, minha mãe contou com muita tristeza, né? A perda de uma amiga, né? Eu gostava muito dela, a esposa do irmão Euclides, né? Morreu, teve um AVC. Irmãos, do nada, uma pessoa que ainda poderia viver aí muitos e muitos anos. Como a minha mãe falou, uma mulher de Deus, né? Você sabe quanto tempo lhe resta? Porque quando a gente partir dessa terra, irmãos, estamos selados. Ou para a salvação, ou para a perdição. Porque não há mais mudanças. O que está acontecendo, irmãos, no santuário celeste? Cada nome está passando em revista. Irmãos, olha só, é um paradoxo, né? Se a gente vai diante da justiça humana, né, diante de homens, a gente separa uma roupa, a gente chega com bastante antecedência, a gente cumpre todo o protocolo e muitas vezes para decidir uma causa onde envolve só dinheiro. Agora, no santuário celestial, o que estará sendo decidido? Hein? A nossa vida eterna. Eu lembro essa madrugada, irmãos, uma passagem que dizia assim, em relação à porta estreita, diz assim, ó: esforçai-vos para entrar pela porta, esforçai-vos.
E no finalzinho dizia, isso aí em Lucas que está escrito, agora em Mateus dizia assim, ó, são poucos os que entram por ela. É verdade. Irmãos, o que é poucos? Se esforçar para entrar, e são poucos os que entram por ela. Porque será que depende mais de nós do que de Deus? Irmãos, Deus ele é o exemplo em tudo, né? E a gente fica vendo a forma como Ele age, a forma de justiça, de tudo, Ele é o exemplo em tudo. Eu creio que os 24 anciãos, irmãos, são representantes aqui da raça humana. Os 24 anciãos que participam desse julgamento celestial. Pessoas que, como nós, passaram por todas as dificuldades que nós passamos. Mas tem uma pessoa que está participando do julgamento, só em olhar para ele nós já seríamos indesculpáveis, que é Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo. Mas aqueles 24 anciãos, irmãos, Jesus Cristo é Deus, né? Mas ali ele estava como homem, mas ele era diferente de nós. Agora, esses 24 anciãos, irmãos, eu creio que essas pessoas foram os vitoriosos aqui dessa terra. Vocês imaginem se Jó for um desses 24 anciãos. Moisés, Josué, Abraão, esses grandes nomes da palavra de Deus, Noé, Enoque. Vocês imaginem, irmãos, quando nós viéssemos com as nossas desculpas e Deus olhasse assim para um desses, o que nós iríamos falar? Estamos participando de um juízo onde a nossa eternidade será decidida. E será que nós estamos realmente agindo como se isso estivesse mesmo acontecendo? Irmão, sabe qual é o meu clamor a Deus? Que eu estou clamando com muita intensidade. Eu falo, Senhor Jesus, eu quero te ver face a face. Eu estou clamando com tanta... Sabe por quê, irmãos? Eu estou pedindo, eu estou implorando, eu estou clamando, Senhor, quero, preciso. Sabe por quê? Quando eu vejo certas pessoas que estão firmes e seguras na mão de Deus, como aqui o Adilson, né? Como algumas pessoas que eu poderia citar aqui, só que eu não vou falar o nome, que a gente vê que está, não é? Você olha no semblante dessas pessoas, né? Você vê a paz, você vê Cristo nessas pessoas, e eu falo assim, Senhor, eu me encontro distante, mas eu quero alcançar, chegar nesse nível. A oração da minha tia aqui, né, como ela falou, que ela se sente indigna, mas isso é que todos nós nos sentimos, mas eu falo, Senhor, eu quero mais de Ti. Então, a minha oração, eu quero ver Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Parece que nós agimos como se o grande conflito não fosse real. Sim. Temos que também queremos orar por Jesus. Sim. E quando Jesus vier, todo mundo vai ver. Sim, com certeza. Mas eu quero ver vida. Eu não quero ver. Eu quero ver antes dele vir. Como Gabriel e Estevão. Fiquei lá 3 horas e 40 assistindo, irmãos. Depois eu botei para assistir de novo. Porque aquele homem ali você vê. E ele falou uma coisa muito interessante, todas as respostas dele eram fundamentadas numa palavra de Deus. Eu falei, louvado seja Deus. E ele falou uma coisa muito interessante, o que eu estou falando, vocês têm a obrigação de ser como os bereanos, ir lá e comprovar se é isso mesmo. Falou tanta coisa, irmãos, tanta coisa importante. Irmãos, de novo eu falo para vocês, eu clamo muito para ver Jesus Cristo, para ver que esse grande conflito é real. Porque, irmãos, não adianta falar que Jesus Cristo está voltando. Nós temos que demonstrar isso em ações. A nossa fé sem as obras, ela é o quê? Ela é morta, ela não serve para nada. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Como diz o livro de Tiago. Temos que trabalhar. Irmãos, eu tenho muita certeza que Jesus Cristo não voltou por nossa culpa. Sempre que eu leio Apocalipse 19, versículo 7 e 8,
que diz uma coisa muito interessante, se vocês quiserem acompanhar. Olha só o que diz, irmãos. Apocalipse 19, versículos de 7 a 8. Olha só o que diz aqui, ó. Alegremo-nos e exultemo-nos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro, Mariana? Hein? O que seriam as bodas do Cordeiro? A volta de Jesus, o casamento. E olha que ele diz assim, ó, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então aqui está dizendo, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Por quê, irmãos? Nós temos a nossa parte a fazer nesse grande conflito. Deus, ele fez tudo, e agora espera que nós façamos o quê? A nossa parte. É por isso que quando Jesus Cristo ele fala do Espírito Santo de Deus, ele fala batei, ele fala todas aquelas palavras, né? Buscar e a porta se abrirá, ele fala tudo aquilo ali, por quê? Porque nós temos a nossa parte a fazer. Será, irmãos, que nós estamos conformados com essa terra? Aqui está dizendo, cuja sua esposa, Jesus Cristo, ele só pode vir quando a sua esposa estiver pronta. Irmãos, Deus, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que até num casamento normal é representado isso. Quem é que fica lá parado no altar esperando a noiva? O noivo. E a noiva não se atrasa, irmãos. Parece que isso é coincidência. Tem noivas que fazem até questão de se atrasar de propósito, né? Mas o noivo não está ali esperando na hora marcada. E a noiva que se atrasa, isso é um ensinamento para nós mesmos, irmãos. A parábola das 10 virgens diz algo semelhante. Por que o noivo tardou? Porque a noiva não estava pronta. De acordo com Ellen White, quando nós passamos aqui na vigília, aquele vídeo que foi mostrado aqui da 34ª conferência, se tivesse uns pedindo perdão aos outros, confessado seus pecados, o Espírito Santo começaria a ser derramado ali, e a obra iria crescer a tal ponto que Jesus Cristo iria voltar. Irmãos, isso aconteceu já tem mais de 1000, bota aí, irmãos, 130 anos, 120 anos. Pouco tempo ou muito tempo que Jesus já está atrasado? Se ele poderia ter voltado naquela época, Ellen White morreu já tem 105 anos, irmãos. 105 não, 108. Ela morreu em 1915. Aqui diz, ó, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são o quê? Os hábitos de justiça dos santos. Essa roupa que é dada à mulher é o quê? A justiça de Cristo, que é nos concedida. Porque nós não temos justiça própria. E se Cristo não nos justificar diante de Deus no santuário celeste, o que vai ser de nós? Uma outra coisa aqui, irmãos, importante. Ou estamos à espera de algum poder que agite a igreja antes de despertarmos? Quantos aqui estão esperando, né? Eu ouvi da boca aqui de uma irmã aqui dessa igreja, a igreja tá fraca, né? A igreja tá, tipo assim, eu só vou passar a ser assíduo, a passar a trabalhar quando a igreja estiver, né, bombando, né? Quando a igreja estiver, né? Olha aqui, ó, estamos à espera de algum poder que agite a igreja antes de despertarmos? Eu vou querer começar a trabalhar quando a igreja estiver, né, a 1000 por hora. Olha só o que Deus diz. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Irmãos, um texto que eu li no Espírito de Profecia, que me deixou assim, bem intrigado, é o que dizia, sabe o quê? Cada pessoa terá que ficar de pé por si mesmo. Caraca!
peraí, deixa eu me escorar um pouquinho você aí. Não, peraí, tu olha para o lado, você não tem a quem se escorar, você não tem em quem se apoiar. E aí, irmãos, a nossa fé está consolidada ao ponto de estarmos de pé por nós mesmos? Irmãos, sabe qual é a diferença? Uma das muitas diferenças entre Deus e o nosso inimigo é que Deus, ele faz tudo às claras. Tudo que o inimigo faz, ele faz às escondidas. Um exemplo, qualquer coisa que te escraviza, aparentemente tem o quê? Um olhar de quê? De que aquilo ali é algo bom. Um exemplo, as drogas, o cigarro, a bebida, não é? As pessoas falam, poxa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, como se nós fôssemos escravos e eles fossem o quê? Livres. Mas pergunta para essas pessoas que são viciadas nessas coisas para parar de deixar. Ou quem é que é verdadeiramente livre e quem é que é verdadeiramente escravo? Porque nós conseguimos dizer não, e essas pessoas não conseguem, porque o vício fala mais alto. Por que eu estou querendo dizer isso? Tudo Jesus Cristo ele falou antecipadamente. Se vocês vieram para a igreja achando que aqui seria um mar de rosas, não é isso que você vê na palavra de Deus. Se vocês acham que vamos ter vida boa aqui, a palavra de Deus ela diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguição. Só que tem um detalhe, irmãos. Tem pessoas que padecem perseguição por causa do que ela planta e não por causa do reino dos céus. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Padecer perseguições por reino dos céus é se você estiver vivendo uma vida piedosa, da forma como Deus deseja, sem que ninguém esteja sabendo, só o Pai. E aí o inimigo começa a se levantar na sua vida. E você fala, poxa Senhor, não fiz nada, estou procurando viver em retidão diante da tua presença, procurando obedecer aquilo que o Senhor pede. Olha quanta coisa tem acontecido comigo, né? Nosso querido irmão Alex, né, que nós estamos orando muito por ele, os vendavais que estão tumultuando a sua vida. E eu sei o porquê, irmãos, de tudo que está acontecendo com ele. É só você querer começar a viver de acordo com assim diz o Senhor. E aí você vai começar a ver o inimigo vivendo em sua vida. Vivendo não, o inimigo agindo na sua vida. E ele não veio para brincar. Então a palavra de Deus, irmãos, ela diz que nos últimos dias haveria uma aflição qual nunca houve. Jesus Cristo, ele sempre procurou falar a verdade porque ele não te esconde de nada. Ele dá uma descrição de como estaria a igreja dos últimos dias, para que a gente desperte. Como eu falei, a nossa salvação é que importa. E falta muito pouco para todas as coisas acabarem. Mas muito pouco mesmo, irmãos. Então, quando eu assisti esse vídeo do Rodrigo Silva, irmãos, eu falei assim, não, o que está acontecendo? Irmãos, foi assim que começou na Europa, depois passou para a América e agora está acontecendo um pouco aqui. Porque quando eu ouço outros líderes falarem, irmãos, não é muito diferente do que está acontecendo aqui. Eu apresentei o problema é o que eu apresentei aqui? A falta do Espírito Santo. E eu estou dando aqui a solução. A solução eu aprendi com a minha irmã, né? Sempre que eu levava um problema para ela, e aí, Marcelo, qual é a solução? Eu aprendi. E ela me ensinou. Então eu estou trazendo aqui a solução. Se o nosso problema é a falta do Espírito Santo, aqui diz, que os pioneiros lutavam com Deus em oração e o Espírito Santo era derramado. Eu estou trazendo aqui a solução. Agora, quer você lutar com Deus em oração ou não, para que você tenha uma vida vitoriosa, aí é cada um individualmente. Uma coisa que eu quero falar para vocês, irmãos, que eu já falei aqui, lá fora, quem não conhece, muitos estão tendo uma vida de oração. Por isso que eles falam o quê? Que a maior parte do povo de Deus não se encontra aqui em nosso meio. E eu vou mais além, irmãos. Todo o nosso conhecimento para com Deus só coloca sobre os nossos ombros mais responsabilidade.
Sempre que eu dava estudo bíblico que a pessoa estava com muita sede, eu falo, olha, é muito bom você estar com essa sede da palavra de Deus. Só que tem um detalhe, Deus ele não te olha mais como inocente. Esperança de ver toda a igreja reavivada, tal tempo nunca virá. Cada alma terá que ficar de pé por si mesmo. Agora aqui, irmãos, olha só o que Deus fala. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Então ele está dizendo para a igreja, olha, não sou eu, a palavra de Deus está dizendo, livro Reavivamento Verdadeiro. Há na igreja pessoas não convertidas. Opa, eu quero ser convertido. Irmãos, se eu não sou, eu posso ser. Porque a conversão é algo diário. É algo diário. O que nós lemos também nesses livros maravilhosos, que o que nós alimentamos ontem não serve para amanhã, para hoje. Sim ou não? Sim. É por isso que o alimento da escola sabatina, ele tem que ser o quê? Diário. Né? Cada dia você tem que ir lá atrás do maná. Então aqui, ó, precisamos entrar na obra individualmente. Ah, Senhor, mas a maioria não quer. São poucos que querem. Cada um terá que ficar de pé por si mesmo. Guarda o que tu tens, para ninguém tome a tua coroa. Irmãos, eu quero a minha coroa. Eu fico olhando aqui, irmãos, com todo respeito, a história dos grandes homens. Aqui, ó, eu coloquei aqui, eu procurei, irmãos, isso daqui, ó, que é algo, eu procurei todas as pessoas que eu vi que eram cheias do Espírito Santo de Deus. E o que essas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas fizeram? Em primeiro lugar, que eu comecei com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Botei Zacarias aqui, o pai de João Batista, Pedro, Paulo, a escolha dos diáconos, né, que diz que eles eram cheios do Espírito Santo, Estevão, né? A Bíblia faz questão de dizer, né, que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui, ó, uma grande turma discutia com Estevão e não podia resistir-lhe à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Irmãos, você imagine, você sozinho discutindo, bota aí com 100 pessoas. E as pessoas vinham e você chegava e falava e mostrava a razão da sua fé, aonde você estava alicerçado, que era na palavra de Deus, as pessoas tinham que abaixar a cabeça e reconhecer que você estava certo. Maria, mãe de Jesus, profeta Miqueias, Josué, João Batista, Moisés, Elias e Eliseu, Sansão, aqui os juízes, né? Olha, irmãos, Davi também cheio do Espírito. Mas vamos lá, como está a igreja hoje? Eu não quero só terminar de ler essa parte aqui. Precisamos entrar na obra individualmente. Então, olha só, aqueles que querem, lutem com Deus em oração. Porque o que vai fazer a diferença na vida de qualquer um aqui, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Não tem outra. É por isso que eu falo, irmãos, que não tem mistério. Deus, ele não muda, ele não tem duas formas de agir. Em relação à obra dele, ele já agiu no passado e é a mesma forma que ele vai agir no hoje. O que vai fazer com que a obra termine? A chuva seródia. Teve início a chuva temporânea e agora a chuva seródia. A chuva temporânea pegava o grão, fazia com que o grão crescesse. A chuva temporânea preparava o grão para ele amadurecer para a ceifa. E até o que acontecia lá, né, que a chuva seródia era muito mais intensa do que a temporânea. Porque hoje o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Na época do Pentecoste, conta aí quantos deveriam ter? 700 milhões? Bota aí 800 milhões, não sei, estou chutando para cima ou para baixo. Precisamos, olha aqui o que a serva do Senhor diz. O que está escrito aqui? Precisamos o quê? Orar mais e falar menos. Passos para estar cheio do Espírito Santo foi o que eu falei em Lucas 11. Por isso vos digo, pedi
buscai, batei, pois todo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bater, abrir-se-lhe-á. Aqui fala em relação aos pais terrenos, né? Qual dentre vós o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará o que no lugar do peixe? Uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará o que? Um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabei o que? Dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o que? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Amém. Irmãos, nesse testemunho que eu ouvi, testemunho não, nessa live de quase 4 horas com o Gabriel Estevão, né? Eu quero... Me falam lá, vocês sabiam que até os anjos, eles, mesmo eles sendo seres espirituais, eles se alimentam? Vocês sabiam disso? Eles precisam se alimentar? Não falou que a comida que foi dada para o povo de Israel no Egito é a comida dos anjos? Se é a comida dos anjos, é sinal que eles se alimentam. Irmãos, uma coisa que foi falado pelo Gabriel que eu achei muito interessante, cara. Até Deus alimenta os ímpios, os anjos maus. Fala de 2 tipos de graça, né? A graça comum, que é estendida a todos. O sol, a chuva, o alimento. Isso é a graça comum que é concedida a todos, até a vida daqueles que não merecem. Agora, a graça redentora é para alguns que têm um privilégio. Irmãos, vocês sabem por que o inimigo nos odeia e ele deseja nos destruir? É porque nós que estamos vivos, nós temos esperança de quê? Da salvação. E ele está perdido, ele não tem mais o que? Jeito. Não que Deus seja injusto, não que Deus trata as pessoas de formas diferentes, mas sabe quando Deus ele vai dando todas as oportunidades e são negadas, são negadas e são negadas? É a mesma coisa para conosco, irmãos. Deus ainda não veio porque o livro de Pedro ele diz: não retarde o Senhor a sua vida como alguns a julgam que por demorada, mas ele está sendo longânimo. Mas chega uma hora que até a longanimidade de Deus tem o que? Tem paciência. Chega uma hora que Jesus Cristo vê aquela agitação no céu, os anjos aceleradamente para baixo, para cima, e aí Jesus Cristo pergunta o que estava acontecendo, pergunta assim, né? Numa linguagem humana, né? Olha, a coisa está acontecendo, Deus ele já deu a ordem. E Jesus Cristo vai à presença do Pai, eu estou falando isso nas minhas palavras, irmãos. E vai e fala: Pai, eu morri por eles e amostra as mãos feridas. E Deus ele dá mais um pouquinho de tempo. Marcelo, Sim. diz que o inimigo de nossas almas, ele quando quer nos destruir, ele sempre quer nos destruir, né? Sim. Mas ele não joga a gente direto do precipício, não. Ele bota o lençol para a gente cair devagar. As ciladas da vida que ele arma, né? Apresenta a cachaça, aquela bonita, aquela coisa transparente, bonita, aqueles homens fumando lá no deserto, lá dos Estados Unidos, aquela coisa bacana, e o pessoal só vai cair. Agora, irmãos, trazendo para cá para a igreja, isso é um exemplo lá de fora, né? Como é que o inimigo vai preparar esse lençol para nós? Quando nós vamos abrindo concessões. Irmãos, tem pessoas que usam desculpas para sair da igreja e falam assim, ó: eu saí por causa de fulano ou por causa de Beltrano. Não foi isso. Ela saiu porque ela parou de quê? De se alimentar espiritualmente. Porque se ela estivesse alimentada espiritualmente, bate e volta. Eu vi na internet, né, quando eu falava da armadura do cristão, aquele escudo assim na frente, né? E o que a gente pode desviar os dardos inflamados do inimigo? Se nós estamos alicerçados, as pessoas podem fazer o que bem entender de nós. Irmãos, baseado aqui, os homens cheios do Espírito Santo, quando falam aqui de Pedro, né? Eu achei uma coisa muito interessante, que Pedro, sendo ameaçado, né? Cadê Pedro?
Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse às autoridades ameaçando ele para que ele não falasse mais o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, com ousadia, com intrepidez, ele diz assim, autoridades do ancião, do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e o modo por qual ele foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens o que letrados, assim como Marcelo, e incultos, admiravam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo como eles foram curados, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos a esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos o que? Negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-os para não mais falarem deste nome a quem quer que seja. Mas ele, cheio do Espírito Santo, transbordando do que estava dentro dele, disse assim, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus Cristo. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus. Ele não estava preocupado com aquelas autoridades. Eles disse para aqueles homens: julgai se é justo perante Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não vos podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus perderam o medo. Sabe que nós temos medo de perder o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa saúde? O povo cheio do Espírito Santo de Deus não tem essas coisas. Irmãos, o Gabriel esteve ele falando que ele teve 2 encontros com Jesus Cristo. Olha, eu só estou pedindo um, e estou clamando mesmo, irmãos. Só que eu sei que eu não sou digno. E a palavra de Deus diz que não viria aflição maior do que aquelas aqui podia suportar, E ele falou uma coisa muito interessante. 5 anos ele ficou confinado numa cama, sofrendo, sem recursos, sem dinheiro. E quando ele estava prestes a desistir, porque as forças dele já tinham, Jesus Cristo apareceu para ele a segunda vez. E ele falou que ele estava a pele e osso. 5 anos, irmãos. 5 anos sofrendo. E ele falou uma coisa muito interessante, que a guerra com ele é diferente. E ele falou que nós que não vimos somos bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, disse Jesus Cristo a quem? A Tomé. Ele viu, ele sabe quem é Lúcifer, sabe quem é Jesus, ele sabe quem são os anjos maus, alguns generais que ele viu, E nós, que é tudo pelo meio da fé. Jesus Cristo apareceu a ele e falou: olha, eu sou contigo, não desista. Ele está contigo, minha tia, continue lutando. A palavra de Deus, ela diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, continue, aqui está a perseverança dos santos. Mas como devemos perseverar? Trabalhando. Irmãos, eu tenho nojo desse mundo que nós vivemos. Nojo. Trabalho com medo. Vejo a degradação dos seres humanos, vejo mulheres depravadas que falam cada coisa no meu ouvido, que eu fico... É uma tristeza muito grande.
Muitas mulheres hoje em dia perderam o pudor, irmãos, e falam cada coisa como se não tivesse ninguém ali, ou uma amiga delas. Então isso tudo vai me dando uma indignação, e eu aprendi uma coisa, que não adianta falar, e que eu não fico quieto só ouvindo. Tem vocês suspirado, desejando que Jesus Cristo volte? Em mais 3 minutinhos de sermão, irmãos. Tem vocês realmente desejando que o nosso Senhor Jesus Cristo volte? Ou para vocês a vidinha que nós estamos levando aqui está muito boa? Mas a palavra de Deus diz, não me lembro o livro, que todos aqueles que suspiravam, desejando que toda essa balbúrdia que acontece no mundo aqui fora, não sei se é a palavra exata que eu deveria falar, todos aqueles que suspiravam, almejando que Jesus Cristo voltasse, foram selados. Será que realmente a gente está conformado com este mundo, irmãos? Eu morava perto de uma comunidade onde tinha muitos homicídios, né? Minha tia morou lá, minha mãe, né? Então as pessoas, de tanto verem os cadáveres dos mortos, né? As pessoas foram perdendo a sensibilidade ao ponto de querer ver uma pessoa cravada de balas. Será que isso não acontece conosco nesse mundo de hoje? Eu estou mentindo, mãe? Estou mentindo, tio? Na década de 80, né, mataram muitas pessoas, né? As pessoas iam lá ver as pessoas com os miolos saindo e querendo ver. Eu falo assim, tá doido? Eu quando eu vejo um acidente, eu passo até de largo, eu não quero nem ver, irmãos. Será que nós estamos anestesiados desse mundo e querendo ficar aqui por mais 20, 30 anos? Ou você está suspirando que Jesus Cristo volte? Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos querer o céu, irmãos, o que Deus tem preparado para nós. Isso daqui, sabe o que é? Lixo mesmo, irmãos. A tua alegria, muitas vezes, ela é capaz de prolongar-se por um dia inteiro. Você muitas vezes está alegre de manhã e à tarde você está triste. E Deus, Ele promete para você uma infinidade, uma eternidade, num lugar totalmente maravilhoso, ao lado de um Pai que nos ama, que antes de nós pensarmos em querer alguma coisa, Ele já está suprindo, porque é amor. Alguns sermões que eu estou vendo, irmãos, eu estou vendo tantas pessoas falando do amor de Deus, e eu falo assim, poxa, por que eu não consigo ver da forma como essas pessoas veem? E agora eu estou começando a sentir, eu falo, Senhor, eu não via isso antes. Obrigado por eu estar conseguindo ver essas coisas. Sabe o que é? É você ir além do que está escrito. Deus amou o mundo de tal maneira, você conseguir ver isso na prática, na sua vida, e você fala, poxa, isso enche o coração de alegria. Deixa eu terminar aqui o texto para que nós possamos ir para os nossos lares. É o que eu queria ler, já foi lido, já terminei já de ler. Irmãos, a importância da oração coletiva. Irmãos, quando vocês oram em casa, tem aquela promessa de onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei? Tem essa promessa ou não? Onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estar. Tendo eles orado, eles, pessoas juntas, com o mesmo propósito, tremeu o lugar onde estavam o quê? Reunidos. Eu fiquei maravilhado, irmãos, porque quando aquela Cláudia lá de Praça Seca veio dar o testemunho aqui com aquelas mulheres abençoadas, né? Ela chegou um momento que ela falou, ela sentiu o chão tremer, ela falou, poxa, será que é coisa da minha cabeça? E aí quando terminou a oração, ela perguntou para a senhora que estava ao lado dela, e você sentiu o chão tremer? Eu senti também. Olha aqui, ó. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Eu creio, irmãos, que o que falta para o Espírito Santo derramado é quando a maioria da igreja querer que o Espírito Santo seja derramado, então as coisas irão acontecer. Amém. E para que o Espírito Santo vai ser derramado? Assim como Pedro, com intrepidez, anunciar a palavra de Deus. Amém. Irmãos, sabe o que o Rodrigo Silva falou? Nisso que eu li? Ele falou uma coisa que me deixou espantado. Eu falei assim, Senhor, a gente sabe que muitas pessoas irão aceitar Jesus Cristo no final dos tempos, né? Mas ele falou uma coisa que me deixou intrigado. Ele falou para testemunho. O que era para testemunho? Para servir de testemunho contra você. As tábuas do testemunho, né? As duas testemunhas de Apocalipse, né? A palavra de Deus ela será pregada para que as pessoas não tenham desculpa de falar assim, eu não sabia. Então, por esse motivo, Deus ele vai fazer com que cheguem a todos. Mas Deus ele nos ama com amor incondicional. Ele quer que todos se salvem. Mas Ele também é um cavalheiro e nos dá o que? O livre-arbítrio. Então, irmãos, aqui está o segredo. Tendo eles orado, em primeiro lugar, onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Para encerrar, irmãos, eu vou voltar de novo a falar aquilo que eu havia falado no meio do sermão. Solange, chegou a sua vez. Marileide, chegou a sua vez. Mariana, chegou a sua vez, minha querida. Fátima, chegou a sua vez. Juscelia, chegou a sua vez. Ana Angélica, chegou a sua vez. Lúcia, chegou a sua vez. Otto, chegou a sua vez. Dona Eneida, chegou a sua vez. Maria Conceição, chegou a sua vez. Terezinha, chegou a sua vez. Marcelo, chegou a minha vez. Vamos levantar esse estandarte ensanguentado de Cristo, para que Ele volte para nos levar, para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Com esse pensamento, vamos louvar de novo o Senhor. O hino Venha Santo Espírito. Irmãos, a parábola das 10 virgens, ela diz uma coisa muito interessante, que todas tinham azeite. Só que umas tinham mais e outras menos. Umas mantiveram as suas lâmpadas acesas e outras deixaram as suas lâmpadas se apagarem. Tem um outro texto que eu tinha separado aqui, que falava de Moisés, que quando ele estava com um jugo pesado, né, de carregar aquele fardo do povo, e ele chega a falar para o Senhor o seguinte: foi eu que concebi esse povo? E aí Deus pede para juntar toda a congregação e pedir para eles se santificarem, e separaram, se não me engano, cerca de 70 anciãos. E Deus ele tirou uma porção do Espírito que estava sobre Moisés e distribuiu para todas aquelas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo ele tem graus de intensidade em cada pessoa. Todos nós temos, mas precisamos estar cheios. Uma coisa que eu estou fazendo questão nas minhas orações e também aqui nas orações da igreja é que todas as vezes que nós formos orar, pedir para Deus nos encher com o teu Santo Espírito. Todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes. E chega a vezes, irmãos, que eu fico às vezes 5 a 10 minutos só pedindo a Ele: Senhor, eu preciso por causa disso, disso e disso. Quantos aqui tem pessoas que nós queremos ver no céu da nossa família? Só você estando cheio do Santo Espírito de Deus para tocar nesse coração. Minha irmã Eneida tem seus filhos, Juscelia, Ana Angélica. Eu acredito que todos aqui tem pessoas da nossa família que nós queremos ver no céu. Mas por mais que nós falamos a palavra, não lhe penetra no meu coração. O que fará a diferença? O Espírito de Deus. Então vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Criador, precisamos mais do Teu Santo Espírito, Santo. Ensina-nos a lutar como os pioneiros lutavam com o Senhor em oração, para que o Santo Espírito seja derramado entre nós. Pai querido, quando eu vejo o fruto do Espírito, cada gomo, se assim eu poderia dizer, eu vejo que é tudo que eu mais preciso na vida, Senhor, porque eu preciso amar todas as pessoas que estão ao meu redor, como o Senhor as amou, mas eu não tenho amor em mim mesmo.
Mas o Senhor é amor. O Senhor não tem amor. O Senhor é amor. E o Senhor está disposto a dar esse amor aos seus filhos. Porque foi nos prometido o fruto do Espírito. Ó Senhor, a tua serva Ellen White, ela vai tão longe. Ela diz uma coisa tão impactante. Diz que nós fôssemos mais bondosos, mais misericordiosos e mais amorosos. Enquanto há apenas uma única conversão, ela diz que haveria centenas delas, se nós fôssemos mais amorosos e misericordiosos e bondosos. Pai querido, nós não temos isso para oferecer. E por isso nós vamos a Ti. O fruto do Espírito também fala da paz. A paz que excede ao entendimento, Pai querido, a paz em meio à tribulação deste mundo. A alegria da Tua salvação, Senhor, quando vier os prisões deste mundo, Senhor. A alegria de confiar nas Tuas promessas e saber que falta pouco para o Senhor voltar. Pai querido, fidelidade. Como nós precisamos ser fiéis, Senhor. Fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas, fiéis com os nossos talentos, com os nossos recursos. Senhor, como nós precisamos do fruto do Espírito em nossa vida. Domínio próprio, Senhor, como eu preciso de domínio próprio. Como os teus filhos devem precisar, Senhor. Pai querido, mansidão, Senhor, olha só. Pai querido, todas essas características não são nossas. Por isso precisamos desesperadamente do Teu Santo Espírito, Senhor, porque é tudo que nós mais precisamos, Senhor. Pai querido, o Teu Filho nos comissionou uma missão da mais nobre importância, que é pregar a Tua salvação a este mundo que está a perecer, Senhor. Mas precisamos do Teu Santo Espírito, porque Tu bem sabes, melhor do que nós mesmos, como estão os corações endurecidos, Senhor. A minha filha foi tão longe comigo que ela disse uma coisa que me deixou muito triste. Papai, você é chato, você só fala de Jesus. Como isso doeu no meu coração, Senhor. Mas eu sei o porquê disso. E eu sei do porquê que eu quero estar cheio do Espírito Santo para pregar a ela e ela entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Senhor, sabemos que a Tua promessa, ela vai se cumprir. Ela já está se cumprindo na vida de alguns, mas queremos que seja cumprido nas nossas vidas, Senhor, na vida das pessoas que amamos. Por favor, Senhor, reaviva a Tua igreja. E com esse reavivamento espiritual, Senhor, traga as reformas tão necessárias para o nosso meio, tirar tudo aquilo que não presta da nossa vida. Obrigado, Senhor, por me desligar da política e colocar coisas espirituais no meio, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu bem sabes o quanto eu estava ligado a essas coisas terrenas, que só serviam para roubar o meu tempo. E agora eu coloquei coisas saudáveis, coisas espirituais no lugar. Quantas reformas temos que fazer na nossa vida, Senhor, na vida dos meus irmãos. Senhor, comecei esse sermão dizendo para nós guardar a nossa coroa para que ninguém as tome. Mas não temos poder espiritual para resistir ao inimigo. Precisamos estar o tempo todo agarrado contigo. Devemos te buscar como o sedento a água da vida. Uma vez, Senhor, eu estava com um calor infernal, eu estava com uma sede tão grande e não tinha água, só tinha ali uma torneira para beber. Eu falei, é essa mesmo. Eu fui lá saciar a minha sede, Senhor. Oh, Pai querido, é assim que a Tua igreja deve se sentir. Como o sedento. Eu me lembro que da minha boca ficava espumando, Senhor, de tanta sede, aquele sol queimando. Santo Deus, faça com que a Tua igreja sinta essa sede espiritual de Ti. Ajude-nos a lutar contigo em oração como os pioneiros, Senhor, para vermos as Tuas maravilhas em nossa vida.
Pai querido, queremos nos salvar, mas não queremos ir sozinho. Tem muita gente que eu quero ver no céu junto comigo. Eu garanto que os meus irmãos também têm muita gente que eles querem ver. Santo Deus, encha-nos com teu Santo Espírito, para que de nós transborde a água da vida, a água que jorra para a eternidade. Pai querido, não temos o pão da vida. Vamos a Jesus para saciar a nossa fome espiritual e para podermos ter o que dar para as pessoas que também estão lá fora. Pai querido, leva-nos em paz, na certeza de que o Senhor falaste conosco nesta manhã. Prepara-nos para o teu reino, que a boa obra do Senhor começou em nossos corações, que o Senhor as termine, que naquele grandioso dia a tua igreja de Bento Ribeiro esteja de pé, mesmo ensanguentada, mesmo com os joelhos calejados e feridos, mas ajude-nos a estar de pé. Estas bênçãos eu te peço e eu te rogo, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.